Fala galera, Fala, Lari moçada. Bruno aqui para mais um Direto ao Ponto, diretamente de Chiang Mai, na Tailândia, do Tao O Garden, lindo Tall Garden, onde nós estamos fazendo uma formação em taoísmo com o mestre Mantak Chia. E essa semana nós sensacional. temos uma pergunta que chega muito pra gente, né? Através Mosquitos. de várias histórias, onde no final a pessoa fala que ela tá num momento de dor, ela tá vivendo um momento, uma situação de dor na vida dela e ela quer uma mudança agora, imediatamente, a mudança para hoje, para ontem, muitas Estou vezes, na né. dor e quero preciso Preciso mudar mudar agora, agora. imediatamente. E esse Que imediatamente ele tá muito relacionado com a forma como a gente hoje vive essa questão de conseguir as coisas, o imediatismo que a nossa sociedade vive hoje, né. Então, é, hoje tá muito fácil a gente conseguir qualquer coisa, a gente quer assistir um filme, a gente vai lá, liga o Netflix, coloca o filme já tá na nossa tela. Quer falar com alguém, WhatsApp, rapidinho a pessoa te rapidinho. responde, você já resolve o Nossa, tem alguma problema. dúvida de alguma coisa, dá um Google Google. rapidinho, você responde: "Ah, quero comer uma comida japonesa", usa o aplicativo, liga lá, o cara entrega na sua casa. E tudo acontece de uma Tudo muito forma rápido, tudo líquido, né, o muito Zygmunt Bauman chama a é, sociedade líquida, né, que perdemos falecido. esse ano, inclusive, É. esse ano perdemos, Esse é um fenômeno falava que a da gente vive. sociedade líquida, que tudo acontece de uma forma muito É. rápida e no muito sem esforço, é muito rápido, é muito Muito fácil, é muito passivo, passivo, muito passivo. A né. passividade É poucos passos que você tem que fazer para você conseguir alguma coisa. E quando a é, gente fala de mudança, principalmente de mudança de vida, de estilo de vida, mudança de carreira, não funciona dessa forma, não né. funciona. É um processo humano, um processo de desenvolvimento que tem um processo envolvido em torno disso. Não é Exatamente. imediato, né. Isso, isso. E até, assim, a gente vê muitas vezes, assim, até um desserviço que às vezes muitos livros de autoajuda ou palestras motivacionais acabam gerando, porque elas mostram, assim, o que você tem que fazer, mostram resultados, mas ninguém fala do como. Ninguém fala do como, aí você sai daquela palestra lá super motivado, "É isso aí, é isso mesmo, Ou mas como que eu faço isso? Eu quero fazer isso agora, eu quero fazer isso para amanhã". E como e você não entende o processo, não tem um vislumbre que esse processo tem etapas, essas e que ele é um etapas processo que ele tem um têm um tempo tempo, de amadurecimento e concretização. você aumenta muito a ansiedade das pessoas e acaba no final gerando um processo de frustração em torno disso Exatamente. e até de incapacidade, de se sentir incapaz. Eu sou, incompetente ou incapaz, eu não E aí consigo você vê fazer. aquelas histórias de É, pessoas de sucessos, inclusive, né, empreendedores, pessoas que conseguiram fazer essa mudança e você vê o resultado final, só olham o você resultado. olha, sempre acaba É, ouvindo: "Ah, confia em você, vai lá, é, faz, não sei o quê", e você não compreende o processo e é. justamente acontece E isso, por que ansiedade que e é, e frustração. por que acaba acontecendo isso? Porque o processo, né, é muito mais fácil você falar o que você tem que fazer e mostrar, resultados do que falar sobre esse processo de transformação que acontece, que requer energia, dedicação, comprometimento e tempo e paciência. É Por porque não vende, né. O que vende é você falar o que você tem que fazer e ficar Não, o isso que vende. vende é falar que você consegue fazer, no final Isso das vende. contas é assim, é mostrar e claro, todos nós conseguimos, É, mas existe um processo que tem tempos diferentes, dependendo da complexidade, é, dependendo da intenção da mudança, dependendo do que você das competências, do do espaço onde você vive, onde você vai é. concretizar essa mudança, e tudo e por que que é um processo? Porque ele acontece primeiro do mental, então, a mudança, quando você quer alguma mudança para sua vida, primeiro ela acontece dentro da sua cabeça. Então, você imagina como que vai ser, você É. vislumbra o que você quer, e aí sim esse Você começa a mental ele começa materializar. a ir para o material, e aí tem É, um processo de materialização dessa mudança. exatamente. E isso não acontece do dia para a Não, noite. porque pensa assim, na sua cabeça você quer, imagina a casa dos seus sonhos. Agora pensa nela, imediatamente ela está construída na sua mente. Você sabe quantos quartos ela tem, você sabe a decoração, você sabe onde fica a As cozinha, como é a cores, sala, onde que fica se vai ter uma lareira, não vai ter, você já sabe tudo, já está tudo montado, vai ter uma piscina, não vai ter. A casa dos seus sonhos, a partir do momento que eu falo assim, pensa na casa dos seus sonhos, você já começou a formular ela e pronto, ela está lá. na mente as coisas acontecem Elas imediatamente. imediatamente. Agora existe todo um processo de materialização para construir essa casa, né. É o terreno, são os materiais, o tijolo, o projeto, a arquitetura, os pepinos que acontecem no meio do caminho. E existe, como a gente falou, um processo para que isso aconteça, né. E muitas vezes é muito mais fácil a gente só falar, o que tem que fazer ou falar de resultados e não mostrar esse processo. Mas isso é o fundamental. Se você está na dor, se você indo direto ao ponto, se você está na dor e você quer uma mudança na sua vida e você pensa que essa mudança é imediata, pare, porque você primeiro precisa entender
que é um processo. E você precisa entender as etapas desse processo, dominar esse processo, viver esse processo, experimentar esse processo, entrar no fluxo do processo, que as coisas vão começar a acontecer na sua vida, né. Então, E quando a gente fala de mudança, tenha em mente algumas coisas. Desfaça essa expectativa de que a mudança que você está buscando ela vai acontecer do dia para a noite, porque é, ela não vai. E acho que esse é o direto ao ponto que a gente quer é, trazer. A porque mudança não vai acontecer do dia para a noite, porque simplesmente a gente o mundo precisa. material é mais lento. É muito mais lento do que o mundo das ideias ou das vontades, É, né? Então, assim, não compare isso com eh, pedir uma comida no iFood ou é, assistir um filme no Netflix, porque é muito diferente. é, Então, entenda que você precisa desconstruir as expectativas de que a mudança vai acontecer rapidamente e se comprometer com esse processo da mudança e entender que você vai precisar, então, de comprometimento e paciência para que isso ocorra. é, E à medida que você se compromete com o processo e você vai vendo que ele vai se construindo aos poucos, você vai ganhando mais resiliência para você continuar no processo de mudança e você, inclusive, até suportar a dor do momento onde você vive. Porque sim, às vezes é muito difícil a gente falar, né, para a pessoa que está na dor e quer fazer essa mudança, que ela não vai acontecer do dia para noite. é, Mas no final das contas é isso. Então, se comprometa com a mudança com paciência, porque aos poucos você vai ganhando força e resiliência para você construir essa mudança que você tanto deseja. E o que acontece muitas vezes é que a gente vê as pessoas na dor, querendo fazer essa mudança, querendo que a mudança ocorra de forma muito rápida, muito imediata, e aí elas fazem o quê? Elas rompem com o momento presente, fazem um movimento de chuta o pau, ruptura, chuta o pau, pede demissão sem planejar, de forma muito desestruturada. perigoso. E o que que acontece? Muitas vezes a pessoa ela enfia o pé pelas mãos, ela começa a patinar e se vê É, mais perdida, mais dor do que ela estava antes, né? começa a girar no próprio eixo. Às vezes financeiramente quebrada porque não deu certo, emocionalmente desestabilizada, Uhum, e aí a pessoa fica mais frustrada, com mais medo, com mais ansiedade, é, e aí ela realmente se vê perdida. Como é que eu faço a mudança? Então, por isso, quando a gente fala do processo, você conhecer, realizar, e aí a partir disso você começar a dominar o processo de mudança, isso acelera demais é. esse movimento. Acelera muito, você tem competência para viver, para fazer o processo, e você pode repetir isso. Exatamente. Em outros ciclos da sua vida, onde de repente você quer fazer uma mudança É, em outra área, você já domina o processo e aí você consegue acelerar demais. Você não faz esse movimento abrupto, né, que rompe com o passado e aí você de repente se é. vê abalada de diversas formas, E né? como diz o ditado, a prática leva à perfeição. Quanto mais você vai praticando o processo, vai vivendo esse processo, mais fácil, mais natural, mais fluido ele se torna na sua vida e você começa a fluir começa a fluir, Exatamente. entra no fluxo, né, de transformações, de crescimento. E Né? falando um pouquinho do processo para você que está assistindo esse vídeo poder entender, eu vou usar uma contar uma historinha, contar de uma forma lúdica como que isso funciona e essa historinha vai funcionar, funciona também para sua Qualquer. vida, né. Imagina um carpinteiro que tá, enfim, ele decide, por alguma motivação interna dele, faz sentido para a vida dele, que ele quer construir um carrinho de madeira, né, ele quer construir um carrinho de madeira. Imediatamente na cabeça dele, pum, aparece o carrinho de madeira, ele consegue ver as rodas, o tamanho, o formato, o design do carrinho, legal, nossa, é isso que eu vou fazer. Só que o carrinho não materializou, ele agora precisa cumprir as etapas do processo. Então o que que ele vai fazer? Bom, primeiro eu vou pensar, então, o que que eu preciso para fazer esse carrinho, né, madeira, instrumentos, ferramentas. Então depois ele tem que sair, ele tem que ir para ação, ele vai ter que ir para a rua, vai ter que ir para a loja, conversar com pessoas e procurar madeira. Vai ter que testar madeiras. Será que essa madeira é boa? Será que aquela outra é melhor? Será que essa madeira aqui, sei lá, é ecologicamente sustentável, não sei, enfim, ele vai ter que pesquisar e ver qual a melhor matéria que ele quer, madeira que ele quer usar. Aí ele vai voltar para casa, aí ele vai olhar as ferramentas dele, as minhas ferramentas são adequadas, eu tenho todas as ferramentas, eu Todo sei, conhecimento. tenho todo o conhecimento, aí ele descobre que, poxa, eu não tenho a minha técnica para fazer a rodinha muito apurada. Cara, mas o meu vizinho que também é carpinteiro aqui, eu já vi ele fazendo vários carrinhos, deixa eu lá conversar com ele. Aí ele vai lá, conversa com o vizinho ensina a técnica para ele como fazer uma rodinha legal. E aí ele volta para casa para fazer a rodinha legal. E aí ele começa o processo de fazer o carrinho. E aí em um determinado momento, ele tá um pouco Inclusive, cansado, pode ele até dar alguma coisinha errada, ele percebeu que aquele prego que ele comprou não cabia não cabia, ele exatamente, vai ter ele que vai ter voltar que a comprar voltar na outro. loja, comprar outro. E aí ele de repente putz, eu preciso dar uma respirada, preciso oxigenar um pouco, ele sai pra rua, e aí quando ele tá andando na rua ele vê um caminhão.
Ele fala: "Nossa, que caminhão bacana, que caminhão legal. Eu acho que eu vou mudar, acho que eu vou fazer um caminhão em vez de um carrinho", né. No começo eu estava achando que eu queria fazer um carrinho, mas agora eu vi esse caminhão, bom, são automóveis, né, tem 4 rodas, tem o mesmo objetivo, vamos assim dizer, mas ele achou que o caminhão fazia mais sentido a partir de toda a experiência que ele estava vendo e tudo que ele estava vivendo ao fazer o carrinho, ele falou assim: "Poxa, mas o caminhão vai ficar mais bacana para mim. Eu acho que eu consigo Vai fazer um me caminhão". satisfazer Vai me mais. satisfazer mais, eu vou ficar mais satisfeito e eu sinto que eu consigo fazer o caminhão. Que vai ser um pouco mais complexo, eu vou fazer uma caçamba móvel, mas eu chego lá. E aí ele volta para casa e continua fazendo o caminhão. Agora percebe o seguinte, em nenhum momento desse processo todo, o foco está no resultado, né. O foco todo está Tá no processo, processo. no processo de fazer. A conexão está com o presente. Você tem um caminho Um traçado, um norte, norte, porque ele poderia ter decidido fazer uma casinha ao invés do carrinho, mas o ele primeiro decidiu pelo passo, ele carrinho. decidiu o carrinho. Então esse é um ponto importante. Vou só dar uma mudada aqui, porque a luz está entrando na câmera aqui. Então esse é um ponto importante. Primeiro passo, entender qual é a direção. Qual é a direção? A direção sempre vem de dentro, né, e para isso, existe uma série de etapas internas, mas qual que é a direção? E depois, como é que você vai para a ação, para que essa direção comece a se materializar, né, para que você comece a achar os caminhos, que vão te levar, É. enfim, a forma como você vai seguir essa direção. E aí E na ação acontece uma coisa que é é, muito importante, a inspiração. é a inspiração. Porque ação gera inspiração. Inspiração É. raramente gera ação. "Ah, pô, Então, vou fazer um então caminhão". foi na ação, foi nesse processo de olhar, voltar a construir, que ele percebeu que ele poderia tomar um rumo um pouco É. diferente, que ia satisfazer ele muito melhor. No caso, foi a construção do É, caminhão. que se tivesse ficado só no mental, ele jamais ia conseguir descobrir que o caminhão, na verdade, ia ser mais bacana para ele fazer o caminhão, ele ia gostar mais. Ele só conseguiu fazer isso quando ele foi para ação, quando ele foi explorar, quando ele foi tentar, quando ele foi praticar, e aí ele voltou para a reflexão. E esse processo vai se retroalimentando e o resultado, normalmente, processos de mudanças, né? A gente vê assim, normalmente vem pelo profissional. Porque é onde a gente passa a maior parte do tempo, onde a gente ganha o nosso sustento, onde está muito tá relacionado até a nossa valorização social, né, o mundo profissional é muito importante para todos nós. Sim. Então, normalmente, a dor vem dali. Mas quando começa o processo, começa a mexer em tantas outras coisas, que percebe que o profissional era Acaba o na secundário. verdade nem era exatamente o motivo da dor, né, É, tudo tá tem tudo integral, né, então tudo tá amarrado, então é, quando você faz uma mudança aqui, a sua teia ela se mexe de uma forma integral. é, Então, a gente vai falar sobre o processo completo, e isso é muito legal, porque talvez a gente não conseguiria fazer num vídeo como é, esse, a gente muita precisa de coisa. mais tempo, inclusive, ajudar vocês a integrarem um pouco, esse processo. A gente vai explicar esse processo em detalhes no curso introdutório gratuito do CSC, que já É, tem data para começar, começa no dia dia 16 16 do de 3. março. Então a gente vai explicar em várias aulas, com exercício, com meditação, com uma série de coisas, como é que funciona esse Todas as processo. etapas, Para que aí em então você consiga detalhes. compreender o processo e E se aí começa a sua comprometer com o jornada. processo, e aí sim começa a sua jornada, e É, aí com esse comprometimento, com essa paciência, você vai construindo aos poucos, porque a mudança não vai acontecer é. do dia para a noite. Não, não, tem E etapas e o processo é que é o gostoso. Você não controla o resultado, esse é o grande ponto. Você pode começar com uma ideia de resultado, mas no fundo você não controla o resultado, você controla o processo. O processo está nas suas mãos. O processo você que direciona. A partir da sua ação, da sua intenção, da sua consciência, o você seu vai direcionando, comprometimento. seu comprometimento, você vai direcionando o processo. O resultado, você não sabe. Normalmente os resultados são muito melhores do que você imagina. Muito melhores do que você prevê na sua cabeça, né? E às Exatamente. vezes esse é um outro problema, né? Só para a gente finalizando aqui o vídeo, mas esse é um outro problema. Quando você fica muito no mental e você não vai para ação, o que que acontece? Começa a ficar muito complexo, começa a ficar muito difícil. Aquela casa que eu falei para você pensar no começo desse Nó vídeo, ela já tá com 5 andares, já virou um prédio. Ela já tem, meu, anexo, ela já tem, sei lá, tem piscina, tem, já tá giga já Nossa, tem teto jacuzzi, já solar e não tem, sei o quê, eu você vou já, fazer aí quando você olha para isso que você tá criando aqui, você fala assim: "Meu, eu não eu nunca vou consigo". conseguir fazer Eu não isso. consigo, é muita coisa, é muito complexo, é muito grande para eu sustentar. Por quê? Porque a cabeça, ela consegue aumentar essa complexidade muito fácil. Então você precisa descer, ir para
materializar, começar a fazer, e aí esse processo ele vai se E aí, a partir do retroalimentando. momento que você então constrói a fundação da casa, você percebe que é possível, aí você vai É, ganhando mais confiança no processo, aí você é, ergue as paredes, aí você vê que é possível. é. Só que tudo isso leva tempo. É, o carpinteiro começou fazendo um carrinho e viu que ele conseguia E fazer o o caminhão. tempo, ele vai variar de pessoa para pessoa, não existe Ah, varia. um tempo padrão. Ah, então a Não. mudança para mim foi em Depende do um seu ponto de ano, ou partida, depende da depende do que você complexidade. quer, depende de qual que é o É, sistema que você faz parte, como esse sistema ele te sustenta para sua mudança, é, ou ele te segura para sua mudança. Então tudo isso são variáveis que influenciam no tempo, é. mas o O processo processo é o é mesmo, sempre é o mesmo. sempre o O mesmo. processo é sempre o mesmo. Então, dia 16/3 Isso, começa o programa Crie Seu Caminho, aulas introdutórias gratuitas, gratuitas. 3 aulas que a gente vai explicar a fundo esse processo para vocês entenderem. E agora, para terminar, assim, acho que o mais legal é ver um caso real, né? Porque a gente fala, e às vezes talvez ainda possa estar um pouco confuso, ok, O que vocês entendi que é estão o falando, né? processo, mas, Então, mas como é que é isso? É muito intangível, muito, né, etéreo, assim, né? Então, vamos ver um caso real de uma ex-aluna e como ela está vivendo o processo dela. É muito legal. Vocês vão ver as etapas, vocês vão ver esse processo de ação, esse processo de reflexão e como ela está cumprindo as etapas e como ela está curtindo esse processo e transformando a vida dela, porque você vive a vida no processo, você não vive a vida no resultado, é no processo que a vida acontece. exatamente. Então, você caminhando pelo processo, você está vivendo a vida, sua qualidade de vida aumenta, E você aí vai você ter entra no fluxo, e você entra no no fluxo. fluxo E aí das coisas. E vai aí seguindo o fluxo. é só curtição. Então vamos lá, vamos ver o Falou! caso. Até mais! Até semana que Tchau. vem! Tchau! Olá, eu sou a Flora, moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e participei da turma 3 do CSC, que foi um programa que mudou totalmente a minha vida para melhor, né? Quando o CSC entrou na minha vida, eu me encontrava num momento de, de muitas dúvidas, de realmente não saber para onde ir e o que fazer. Por quê? Eu sou formada em engenharia ambiental, me formei no segundo semestre do ano de 2014, e durante todo o ano de 2015 eu fui atrás de um emprego. A minha ideia era trabalhar em alguma empresa privada, na época onde eu pudesse desenvolver mais o que eu fiz na faculdade e tudo mais. Só que não consegui nenhum emprego naquele ano, 2015. E quando o ano de 2006 começou, 2016, eu tava completamente perdida, com dúvidas, assim, não sabia se eu não deveria fazer outra faculdade, porque eu não estava conseguindo achar emprego com a minha formação, ou se eu deveria fazer um mestrado, ou se eu deveria mudar de cidade, enfim, bem assim, várias dúvidas, né? E eu vi, então, eu já segui o Bruno e a Lari no Moporã fazia alguns meses, e quando apareceu esse programa, eu pensei, nossa, é isso que eu preciso, porque eu tô perdida e eu quero encontrar o meu caminho. O próprio nome já me chamou essa atenção. E foi, assim, a melhor coisa que eu podia ter feito, porque as consequências que vieram depois, positivas, foram muitas. Então fui lá e arrisquei, que é obviamente que eu tava com medo de fazer durante todo o ano passado, de 2015. Fui e arrisquei e comecei a fazer uns protótipos. Alguns desses meus protótipos eram vídeos que eu fui postando no meu Facebook, né, vídeos comentando sobre assuntos relacionados ao meio ambiente, porque eu gosto muito de educação ambiental e eu tenho tinha, né, essa vontade de abrir e começar um canal do YouTube ou alguma outra rede social que falasse sobre meio ambiente. Então eu postei uns 2 ou 3 vídeos na época e o retorno, assim, foi, digamos que inesperado, porque daí saiu muita coisa. Daí saiu parcerias para projetos e trabalhos como freelancer, daí saíram propostas de projetos maiores, que daqui a pouquinho eu já vou mostrar para vocês, e daí saíram os retornos para o que eu precisava para montar essa ideia do canal. E também consegui fazer muitos contatos que evoluíram desse feedback, então alguém me indicou uma outra pessoa que sabia sobre o assunto, e foi indo assim como uma avalanche positiva de feedbacks, de retornos. Então, a partir daí, comecei a trabalhar, não na empresa privada que eu tinha pensado, mas com vários trabalhos pontuais, como freelancer. E também, a partir de uma conversa que surgiu no Facebook mesmo sobre esses vídeos, comecei a conversar com uma amiga minha, e depois com uma outra amiga, sobre a possibilidade de abrir uma empresa.
que é uma ideia que eu já tinha tido em 2015, só que eu não tive coragem, me faltou assim alguma coisa para ir lá e fazer. Mas com o Crie Seu Caminho eu já estava ciente das minhas competências, dos meus talentos e de como eu poderia aplicar isso. Então eu me enchi mais de coragem. Então eu me reuni com essas colegas, com mais duas engenheiras, e daí surgiu o projeto da minha empresa. Ela já tem nome, mas ela ainda está em processo de construção. Aqui eu vou mostrar para vocês o folder dela, Norte-Veira de Soluções Ambientais. A gente está começando e estamos indo à luta, né? A gente já começou a conversar com bastante gente, né? Estamos em contato não só de Porto Alegre, de outras cidades, e tá indo bem, assim. E claro que a gente que dá aquelas dúvidas, assim, de vez em quando, mas eu sei que eu não tô sozinha e eu sei que eu tô no caminho que eu queria percorrer. Então, isso é o que mais importa, assim, que é outra lição que eu aprendi, que não é só a velocidade. A velocidade não é o mais importante, e sim o caminho que se está percorrendo, a trajetória e todo o aprendizado que vem disso. E também com isso, muitas outras coisas também aconteceram. Eu estava cursando uma pós à distância, acabei de receber há pouco o resultado, né, do meu trabalho de conclusão de curso, que eu tirei 10. E eu fiquei muito feliz, porque foi um trabalho que eu me esforcei muito e eu foquei, né, quando eu falo assim também que eu aprendi com o programa, foi que se eu realmente quero uma coisa e eu tenho aquilo em mente, eu consigo me organizar, me planejar e atingir resultados satisfatórios. Então, as dúvidas existem, elas sempre vão existir, mas agora eu tenho as ferramentas para poder lidar com elas. E isso foi o Crie Seu Caminho que me proporcionou.